Quer fazer um curso de pós-graduação? cursodepós.com, link na descrição. Eu estou aqui com algumas informações do professor Belmiro, graduado em Educação Física. Eu vou ser breve, obviamente, porque são muitas informações, o currículo é muito extenso, mas eu vou falar as principais titulações. Graduado em Educação Física pelo FRJ, especialista em musculação pela Universidade Gama Filho, mestre em Educação Física, doutor em Fisiopatologia Clínica pelo UERJ e pós-doutorado pelo FRJ. Professor Belmiro tem mais de 90 artigos, acredito que seja Hoje são 100, 100 são mais de 100. Científicos publicados, 100 artigos científicos publicados, não é para qualquer um não, né? Mais de 30 deles em periódicos internacionais de alto fator. Hoje deve ser mais de 50. Mais de 50. Você tem que atualizar isso aí, tá, um pouquinho. Fora os livros, os e-books, né, os capítulos de livros, revisor de diversas revistas científicas, palestrantes. Eu vi você falando no podcast, a quantidade, teve um ano que você viajou não sei quantas cidades. Quase todos os finais de semana. Quase todos os finais de semana. E tinha final de semana que eram 3 palestras, né? 3 palestras no final de semana. Não dá sangue, não. Isso no tô me afastando desse ritmo. De 2015 a 2022, cerca de 15 mil espectadores, atuando também na área prática, né, e também como membro de diversas entidades internacionais. Belmiro, com um currículo tão extenso desse, você hoje é uma das grandes referências, se não for a maior, uma das grandes referências na área do treinamento de força, na área da educação física no nosso país. O que você tem a dizer sobre aquele jovem, né, que está iniciando, que olha para você como uma inspiração? Porque eu dou aula na graduação e eu vejo muitos alunos falando de você. Professor, você conhece o Belmiro? Eu tenho o Belmiro como referência. Como é que cara, chegar hoje numa situação onde os jovens se inspiram em você? Cara, é muito gratificante, né? É uma realização, né? É o retorno de todo esse trabalho, todo esse investimento de tempo, né? Que é uma dedicação de investimento do meu tempo ali para crescer na área. E acredito que eu tenha começado da mesma forma, né? Eu era aquele marombeiro interessado que ficava atrás do Simão, querendo direcionamentos na universidade. E acredito que muitos chegam da mesma forma, né? Nessa empolgação, nesse interesse pela área acadêmica, querendo virar palestrante ou mestre, etc. Às vezes não sabe muito o caminho das coisas, às vezes quer pular etapas, né? Então, assim, mas eu vejo uma galera realmente se inspirando em mim e acho extremamente gratificante, né, o retorno de toda essa formação aí, né? Eu lembro do Simão comentando na época do mestrado, ele falando assim, teve um aluno que chegou até mim na graduação perguntando sobre o livro do Arnold Schwarzenegger. Ele conta essa lenda aí, que eu andava com a enciclopédia do Arnold embaixo do braço, que eu queria investigar os métodos que eles usavam. E não é mentira não, né? Na verdade, eu cheguei a ele querendo estudar métodos que eu me deparei na prática e que tinham alguns preceitos que justificavam a utilização deles, mas não tinha base científica. Um deles é a pré-exaustão, né? É até do algoz do Arnold, que é criada da metodologia do High Intensity Training, né? Do Arthur Jones, do Mike Menzer. É até engraçado, mas foi o primeiro método que eu quis estudar, né? Então, os primeiros estudos foram sobre métodos, sobre pirâmide, sobre pré-exaustão, sobre intervalo entre as séries, né? Intervalo de recuperação, que é algo que eu estudo até hoje, uma das variáveis que eu mais estudei, né? Mas foi isso. O Simão brinca que eu perturbava ele, que eu era chato, etc., e que ele resolveu me estressar e me estressando, né? Criando demandas que ele achava que eu não ia atender. Eu atendia e superava o que ele tinha como expectativa, né? Então ele pedia para eu fazer um fichamento do artigo, eu já fazia um resumo de vários artigos. Ele falou, você lê inglês, pô. Já começou a olhar de forma diferenciada. E ao longo da graduação, eu mudei daquela mentalidade de querer me formar um grande personal, né? Porque eu entrei na universidade já maromba querendo ser personal. Não pensava em área acadêmica. E aí encontrei o Jefferson logo no primeiro período falando, né, dos títulos dele, falando de pesquisa. Eu falei, cara, que legal. Meu pai foi pesquisador, né? E aí eu fui falar com ele, pô, como é que eu faço para fazer pesquisa e etc. Ele falou, cara, se tem algum professor que faz pesquisa, você conversa com ele, vê se ele tem um grupo de pesquisa. Se ele não tiver um grupo de pesquisa em musculação, propõe, né, um grupo de pesquisa. E foi quando eu fiz o contato com o Jefferson, antes mesmo do Simão entrar, né? Então essa história do Simão é um pouquinho, né, meio fake, né? Porque eu já estava ali meio que inserido, mas realmente era maromba, ficava atrás dele, ficava com alguns artigos que eu de pré-exaustão que eu achava limitados, que faziam atividade eletromiográfica. Pô, pré-exaustão,
obviamente a ativação vai cair, né? Se o músculo está pré-exaurido, obviamente a ativação sofre redução, né? Então eu tinha esses questionamentos que surgiam na prática, na leitura de revistas especializadas, de livros, e queria responder, né? E, né, voltando, entrei querendo ser um treinador, né? Um treinador referência. Tinha alguns treinadores referências ali na Zona Sul. Eu sempre cito o Xande Negão, que era alguém que eu via na Resport Center trabalhando, eu treinava lá. Então eu falava, cara, que legal, né? O cara treina ali uma galera e tal. E entrei na faculdade querendo fazer isso, ser personal. E ao longo da faculdade que eu me deparei com a pesquisa e já me formei querendo voltar como professor, né? Então, ao longo da graduação, meio que fui um dos membros fundadores do grupo de pesquisa com o Jefferson. Logo depois o Simão entrou, no ano seguinte, então era 2004, 2005 o Simão entrou. Aí eu colei no Simão, o Simão era o cara, eu falei, cara, eu quero a pesquisa, então vou colar no cara que é o cara da pesquisa no treinamento de força. E aí fiquei atrás dele. O resultado foi que, ao longo da graduação, eu produzi, né, a minha monografia. Ela acabou resultando numa revisão na Sports Medicine, né, que é a revista de maior fator de impacto da nossa área, e no artigo original na revista Motricidade de Portugal. E aí, quando eu fui fazer ali participar do processo seletivo para mestrado na UERJ, em fisiopatologia, que ainda não tinha mestrado na UFRJ em educação física, a chefe do laboratório falou, cara, você tem tempo, você tem pressa de tirar o título de mestre rapidamente? Porque você tem produção, né, você tem base para ir direto para um doutorado. Então você pode ir direto para o doutorado e, né, em 4 anos você tem o título de doutor sem ter o título de mestre. E aí foi que eu entrei direto no doutorado, né, engatado da graduação. Entrei no doutorado, na especialização na Gama Filho ao mesmo tempo. Loucura. E aí, quando eu terminei a especialização, surgiu a vaga no mestrado, eu tinha uma coleta de efeito hipotensivo, que era algo parecido até com o que eu tinha feito, estava fazendo um doutorado, estava fazendo efeitos vasculares do treinamento em mulheres. Aí, na UFRJ, eu defendi com a coleta do efeito hipotensivo do treinamento em idosos, né? Que é efeito vascular da musculação, né? A mesma linha, mais ou menos. Gostou desse corte? Então entra lá no www.cursodepós.com.br e faça a sua inscrição dos nossos cursos.